Fala pessoal, Piptor na área trazendo mais um review duplo aqui da linha de Star Wars Black Series. E hoje a gente vai dar uma olhada em dois personagens super importantes do universo Star Wars, né? Dois grandes mestres Jedi, né? No caso aqui do Obi-Wan é um visual específico, né? O visual ali do filme 2, mais ou menos, quando ele era Cavaleiro Jedi, né? Ele até vinha escrito aqui Obi-Wan Jedi Knight. Obi-Wan teve vários visuais ao longo dos filmes. Já o Mace Windu, personagem ultra importante aí, um dos principais membros do Conselho Jedi. A gente tem a embalagem do modelo antigo aqui, da linha Black Series, que são essas embalagens de borda preto, fundo vermelho. As novas estão bem mais bonitas, diga-se de passagem. E na frente a gente tem uma ilustração dos personagens. O Obi-Wan eu não achei que parece com o ator não, tá? Essa ilustração aqui não me lembrou o Ian McGregor. Já o Mace Windu tá muito parecido com o Samuel Jackson nessa ilustração da caixa. Na lateral de cá, vermelha, tinha a clássica dessas embalagens antigas, né? Vem o número de cada um. Obi-Wan 111, Mace Windu 82. Na parte de cima, preto, nada demais. Na lateral de cá, a gente tem o nome das figuras mais uma vez em destaque. E na parte de trás, a gente tem mais uma vez a ilustração que aparece na frente, só que maior, e uma descrição de cada personagem. Eu vou deixar aqui na tela, se você quiser dar uma lida com calma, você dá uma pausada. Aqui o Obi-Wan. E aqui a descrição do Mace Windu. Bom, é isso. Vamos agora abrir e ver o que essas figuras trazem pra gente. Aqui tá então nossos dois grandes mestres Jedi fora da embalagem. Lembrando que o Obi-Wan tá com um visual aqui de Cavaleiro Jedi. Esse não é o meu visual preferido do Obi-Wan, mas é o único que eu achei. Eu não queria o visual dele de Padawan, né, do filme 1, e também não queria o visual dele de idoso lá do filme 4. Então eu acabei me contentando com o visual que eu achei. O que eu gostaria mesmo é o visual das Guerras Clônicas, quando ele era um general Jedi. E já o Mace Windu é esse visual sempre, mas uma coincidência muito grande que aconteceu aqui, não foi de propósito mesmo, foi que o Obi-Wan aqui usa exatamente o mesmo corpo do Kit Fisto, e o Mace Windu usa exatamente o mesmo corpo do Plo Koon, que foi o outro review duplo do Jedi que eu fiz mês passado no canal, né? Então a gente tem dois personagens ultra importantes aqui da Ordem Jedi. E falando um pouquinho da minha relação com esses personagens, eu tenho um caso de amor e ódio com eles, tá? Eu gosto muito deles, mas ao mesmo tempo eu desgosto muito de várias das atitudes deles que levaram ao fim da Ordem Jedi. Dois personagens extremamente fortes, né? Dos Jedi mais fortes aí que a gente teve conhecimento no universo Jedi. É interessante a gente observar a vestimenta dos Jedi, característica, né? Os Jedi, eles eram tipo uma religião. Então a gente tem uma vestimenta aqui que lembra um pouco um monge, né? No caso aqui do Mace Windu, ele vem com essa capa por fora, que era algo que os Jedi usavam, né? Que realmente lembra bastante essa questão de monge. E por baixo eles têm tipo essa túnica, esse roupão, um cinto de utilidades e essa bota que lembra uma bota tipo de equitação. Enfim, vamos dar uma olhada agora mais de perto nos detalhes. Olhando mais de perto aqui, começando então pelo Obi-Wan Kenobi. Como eu comentei anteriormente, esse aqui é exatamente o mesmo corpo do Kit Fisto, cara. Sem tirar nem pôr, o corpo é exatamente o mesmo, com cores diferentes na roupa, né? O Kit Fisto tinha uns tons de marrom mais escuros, enquanto o Obi-Wan tem esse tom mais puxado pro bege, tanto da calça quanto desse roupão. Agora o resto muda, obviamente, a cabeça e as mãos. Já vamos falar aqui agora da cabeça, que eu achei que ficou uma cabeça bem feita. Me lembra que o ator, sim, o Ian McGregor, dependendo do ângulo que você olha, né? Ele tava com esse visual barbudo nessa ocasião. Ele é meio louro, né? A barba é meio loura também. A gente vê ali os olhos claros. Eu achei a escultura muito boa aqui da cabeça. A escultura do cabelo tá legal também, com esse caimento. Ele tem tipo um mullet na parte de trás. Eu só não entendi essa pintura meio acinzentada aqui em alguns pontos do cabelo. Isso eu realmente não entendi e não curti. Não sei se eles queriam passar a impressão de grisalho. Não ficou legal esse acinzentado no cabelo, mas eu gostei da escultura da cabeça de maneira geral. O corpo é muito bem feito, né? Esse estilo de roupa Jedi. Tem aqui uma cor diferente na roupa de baixo, esse roupão por cima, tem uma textura nesse roupão aqui também. As mãos vêm nessa posição de segurar o sabre de luz, as duas. Eu achei isso um ponto negativo, né? Ele precisava ter pelo menos uma mão aberta pra gente deixar ele em posição de utilização da força e de luta. Já dando uma olhada aqui na parte de trás, olha como é que é bem feito. Tem uma textura esse roupão e ele tem esse cinto aqui de utilidades, um detalhezinho prateado no meio, um detalhe dourado ali também, tem um bolsinho aqui do lado de cá.
Do lado de cá tem um furo que é pra gente guardar o lightsaber, mais um bolsinho aqui, mais um detalhe dourado atrás, um outro bolsinho, ou seja, bastante bolsas de utilidade. Essa saia aqui é de um plástico maleável, né, para não interferir tanto na articulação. A calça aqui com esse estilo mais largo, né, e essa bota marrom, estilo aqui de equitação. A escultura tá muito bem feita da bota, né, ela do marrom brilhante, a sola em preto, 2 furinhos aqui na parte de baixo. Então, bem legal aqui a escultura e pintura desse Obi-Wan. Dando uma olhada agora aqui no Mace Windu, o corpo dele, como eu comentei também anteriormente, é o mesmo corpo aqui do Plo Koon, que é um corpo maior, né, do que o do Obi-Wan, e tem algumas diferenças também relacionadas à cor aqui, né, o Plo Koon tem esse tom de marrom mais puxado pro caramelo, o Mace Windu tem mais puxado pro bege, as botas têm uma cor diferente também, e obviamente as mãos e a cabeça. A escultura da cabeça, no meu ponto de vista, ficou perfeita, cara. Lembra muito aqui o Samuel Jackson, né, nesse papel de Mace Windu, olha, bem carecão, expressão muito séria, né, o Mace Windu é um cara muito sério. Ele vem com esse roupão aqui de tecido, né, essa capa característica aí do Jedi, e ela tem o capuz. Eu não gostei do capuz quando ele tá abaixado, a gente não consegue deixar ele abaixado, ele sempre fica meio levantado, e aí dessa forma a gente consegue botar aqui por cima da cabeça da figura e fica até bem interessante, a gente consegue meio que cobrir ali o olho, né, ficar algo realmente meio misterioso, isso é legal, mas não dá pra deixar ele abaixado. A gente tem como tirar, né, sem muito esforço, você puxa aqui pra cima e ele sai, ó, e a gente já dá uma olhada aqui na parte de baixo da escultura. Tem o mesmo estilo de roupa Jedi, né? Ele vem aqui com as duas mãos nessa posição entreaberta para segurar o sabre de luz. Tem esse cinto aqui característico do Jedi, né? Um detalhe prateado no meio, um outro detalhe dourado e prateado do lado de cá, o bolsinho aqui, um outro bolsinho para o lateral, o outro bolso na parte de trás. Pelo visto, os Jedi precisam bastante de bolsinho nos cintos, né? Infelizmente, esse cinto aqui não tem o furo para espetar o lightsaber. A túnica aqui, né? Essa roupão dele é mais longo do que o do Obi-Wan. Já dando uma olhada aqui nas pernas, esse estilo de calça larga, né? E essas botas são um pouquinho diferentes da do Obi-Wan, mesmo estilo de bota de cano bem longo, né, marrom, na parte de baixo 2 furinhos. Eu já tinha curtido esse corpo no Plo Koon, né, e no Mace Windu aqui tá muito legal também, com destaque absoluto pra essa head aqui que tá perfeita do ator, cara. Já dando uma olhada aqui na parte de articulações, começando pelo Obi-Wan, aqui na cabeça ele tem 2 pontos de articulação, um na base do pescoço e outro na base da cabeça, é meio limitada por conta da própria escultura, né, mas tem aqui uma movimentação de leve do pescoço pra frente, pra trás, pra um lado e pro outro, trabalha em conjunto, né, com isso a gente consegue, ó, rotacionar pra um lado e pro outro, pra cima ele olha muito pouco por conta do cabelo, né, ele bate ali na parte de trás, pra baixo ele vai mais, né, o pescoço também ajuda esse movimento para baixo, e para um lado e para o outro tem uma inclinação de cabeça e de pescoço aqui até que razoável. Os braços a gente consegue rotacionar completamente, né, essa ombreira aqui é emborrachada, então não atrapalha. Ele vai ter aqui uma butterfly joint que amplia o movimento do ombro para frente e para trás, a gente consegue elevar o braço aqui mais ou menos 90 graus em relação ao corpo. Tem aqui uma rotação na altura do cotovelo, não está na altura do bíceps, e uma articulação que dobra, embora seja simples, dobra um pouquinho mais ali do que 90 graus. O pulso a gente consegue rotacionar completamente e inclinar para baixo e para cima na horizontal. Já a parte central aqui da figura é meio limitada, o único ponto de articulação é na cintura e é tipo uma ball joint, com isso ele tem uma inclinação de leve para frente e para trás, ó, bem de leve, para um lado e para o outro também, e rotação para um lado e para o outro. Já as pernas a gente consegue abrir isso aqui, não abre mais do que isso. Pra frente ele chuta isso aqui. A saia meio que fica empurrando a perna pra baixo, tá vendo? Você bota pra cima, ela empurra um pouquinho pra baixo. Pra trás vai alguma coisa, vai ter rotação na altura da coxa, uma articulação dupla no joelho que dobra completamente. Muito boa essa articulação. Não tem rotação aqui na bota, mas vai ter aqui inclinação do pé completamente pra baixo. Pra cima vai alguma coisa também. E uma inclinação de tornozelo excelente, padrão Hasbro aqui. Olhando aqui agora as articulações do Mace Windu, o mesmo estilo do Obi-Wan, né? 2 pontos de articulação, um na base do pescoço, um na base da cabeça. Com isso a gente consegue botar ele para olhar isso aqui para cima. Para baixo o pescoço vai um pouco para frente e ajuda, mas ele olha muito pouco para baixo, praticamente nada, ele olha mais reto, né? Tem uma inclinação de leve aqui, ó, do pescoço e da cabeça para um lado e para o outro e consegue rotacionar para um lado e para o outro completamente. Os braços a gente consegue subir aqui 90 graus. Tem como rotacionar completamente, vai ter aqui uma butterfly joint também, ó, que amplia o movimento para frente e para trás do braço. Vai ter aqui uma articulação simples no cotovelo que dobra aqui, no caso do Mace Windu, 90 graus, com rotação de cotovelo também, ao invés de ser rotação no bíceps. O pulso rotaciona aqui também completamente, com inclinação para baixo e para cima na horizontal. Parte central da figura, mesma coisa do que no Obi-Wan. A gente vai ter um ponto de articulação na cintura, com isso a gente consegue rotacionar para um lado e para o outro, inclina aqui até mais do que o Obi-Wan, para um lado e para o outro. Para trás ele vai isso aqui e para frente ele vai isso aqui, é pouco, né? Acho meio limitado, mas eu entendo que eles não queriam estragar a escultura aqui do roupão. Já a parte das pernas a gente consegue abrir isso aqui, as pernas. Esse saiote aqui do Mace Windu é um pouco mais grosso, mas
maleável, então com isso a gente consegue botar para chutar para frente, para trás vai muito pouco, quase nada, vai ter rotação na altura da coxa, uma articulação dupla no joelho que dobra muito bem, não tem rotação na bota, o pé a gente consegue inclinar completamente para baixo, para cima praticamente nada por conta da escultura, e inclinação de tornozelo aqui excelente, também mais uma vez padrão Hasbro aí de inclinação de tornozelo. Dando uma olhada agora aqui na parte de acessórios dessas figuras, e essa é a parte que mais me incomodou, cara, sério mesmo, a Hasbro ela me decepciona com essa questão de mão extra, né? No caso dessas figuras aqui foi uma decepção as próprias mãos que vieram na figura, né? Ambos os personagens aqui só vêm com essas duas mãos que já estão aqui nas figuras, e cara, são Jedis, né? Jedis usam a força, a gente precisa de mãos de utilização da força, ou pelo menos alguma coisa que simule isso. Por exemplo, aqui no caso do Plo Koon, ó, ele tem esses dedos meio abertos que simula com certeza uma utilização da força, né? Pelo menos passa por isso. O Kit Fisto é a mesma coisa, ele tem essa mão meio que com um dedo, dois dedos apontando ali pra frente, que a gente pode simular a utilização da força e deixa numa pose mais dinâmica. Já os dois aqui não, ele vem apenas com essas mãos que já estão aqui na figura. Olha só, o Obi-Wan vem com essas mãos aqui entreabertas pra segurar o sabre, mas que ele é conhecido para aquele estilo de luta que ele bota os dois dedos pra frente assim, né? E a Hasbro não. Podia mandar como uma mão extra, né? Ou uma mão aberta, né? Pra simulação de uso da força. A mesma coisa que o Mace Windu, cara. Vem com essa mão fechada, que uma é pra segurar o sabre, a outra deveria ser na posição de luta dinâmica, pra gente colocar numa pose mais bacana, mas não. Vem com essa mão meio que fechada, com o dedo levemente levantado, que não simula em nada a utilização da força. Enfim, dito isso, o Obi-Wan vem aqui com o seu característico sabre de luz, nessa lâmina transparente azul, né? Isso aqui solta, e a gente vê só aqui então o hilt do sabre aqui, e a gente consegue deixar guardado aqui no cinto, ó, a gente espeta ali naquele furinho do cinto, fica guardado até que de uma forma bem legal. Dando uma olhada mais de perto aqui no hilt, muito bem feito, né? A gente tem esses detalhes de pintura diferente, o botão vermelho ali, uma parte do corpo prateado, uns detalhes em preto, essa pontinha aqui, característica desse modelo de sabre do Obi-Wan, muito bem feito. Já o Mace Windu vem com seu característico sabre de cor rosa, né, púrpura, também transparente o plástico, que pra quem não sabe, ele só tem esse sabre dessa cor porque o ator queria um sabre dessa cor e o George Lucas acabou cedendo. O hilt muito mais detalhado aqui do Obi-Wan, é muito mais bonito com esses detalhes em dourado, muito bem feita a escultura aqui do sabre, a gente vê os detalhes, né, que a gente não consegue reparar direito no filme, um detalhe em preto aqui na parte de cima, só que não tem nenhum ponto aqui pra gente acoplar, infelizmente, no cinto o sabre do Mace Windu. Além disso, ele vem aqui com essa capa, né, que a gente já viu, de tecido, bem bacana, dá um outro visual pra figura, e é isso. Mais uma vez fica a minha crítica aqui em relação à falta de mão extra nessas duas figuras. Dando uma olhada agora aqui na altura dessas duas figuras, a gente tem o Obi-Wan aqui com aproximadamente 15 centímetros de altura, talvez um pouco menos, quase que 6 polegadas. E o Mace Windu mais altão, né, ele tem aqui, ó, mais ou menos ali 16 centímetros de altura, o que dá 6,4, 6,3 polegadas. Vamos comparar agora com outras figuras. Começando aqui então as comparações de altura com os outros Jedi das prequels que eu tenho por aqui, ninguém menos do que o Kit Fisto e o Plo Koon. E o Kit Fisto, embora use o mesmo corpo aqui do Obi-Wan, parece que ele é um pouquinho mais alto que o Obi-Wan, não sei se é impressão minha. E o Plo Koon, como a cabeça dele é maior, né, ele acaba sendo um pouquinho mais alto também do que o Mace Windu, embora utilize o mesmo corpo do que ele. Comparando agora com mais duas figuras da linha Black Series e do universo de Star Wars, a gente tem aqui o Boba Fett, a primeira versão lançada, né, e o Stormtrooper, a última versão lançada, né, o modelo de corpo mais novo. Comparando agora com mais outras figuras da Black Series que eu tenho por aqui, do lado de cá a gente tem o C-3PO e do lado de cá o pack duplo do Luke com o Yoda na sua versão de treinamento, né, e o Luke bem mais baixinho do que o Jedi. Comparando agora com ninguém mais, ninguém menos do que o Darth Vader Mafex, né, que é grandalhão, né, muito maior do que o Jedi. E com o General Grievous também da linha Black Series, ele é um pouco mais alto aqui do que o Jedi, tá numa escala, no meu ponto de vista, muito boa aqui perto dessas outras duas figuras. Comparando agora com duas figuras Marvel Legends que eu tenho aqui na coleção, eu resolvi trazer o meu Capitão América John Walker, ele é bem mais alto, né? Os Legends eles estão numa escala um pouco acima aí dos Black Series, e ninguém menos do que o Nick Fury jovem do filme Capitão Marvel, que também é interpretado pelo grande ator Samuel Jackson. E é legal a gente comparar aqui dois Samuel Jacksons diferentes, né? Os dois feitos pela Hasbro, mas eu acho que essa versão aqui do Mace Windu ficou mais bem feita, na minha opinião. Comparando agora com figuras da Hasbro de outras linhas, a gente tem ali o Ranger vermelho da linha Power Rangers Lightning Collection e o Duke da linha G.I. Joe Classified Series. E para fechar aqui as comparações de altura, não poderiam faltar o Ken Masters da linha SH Figuarts e o Pili da Jazzwares. Pessoal, já vamos chegando aqui à conclusão desse vídeo review do Obi-Wan Kenobi e do Mace Windu da linha Star Wars Black Series. Cara, eu vou falar pra vocês, eu gostei bastante aqui das duas figuras. A cabeça dos dois eu achei muito bem feita, a do Obi-Wan me lembra bastante aqui o personagem. O Mace Windu tá perfeito, cara, tá incrível a representação aqui do Samuel Jackson. Gostei também do sabre de luz. Agora, a minha crítica vai pra questão da falta de mão de utilização da força, cara. Eu acho isso inaceitável em personagens como o Jedi, cara, que é uma parte do estilo de luta e da religião deles, a utilização da força. E aqui a gente não tem. E acho
acho que a Hasbro deveria melhorar essa questão de mãos extras nas figuras. Tirando isso, excelentes aquisições aqui para minha turma de Jedi da coleção, gostei realmente muito deles e vão ficar muito bacanas no expositor junto dos meus outros Jedi, beleza? Acho que é isso, eu vou ficar por aqui, espero que você tenha curtido esse vídeo, que tenha conseguido ver todos os detalhes dessas figuras. Se você curtiu, faz um favor pra mim, deixa o seu like aí, o seu comentário me dizendo o que você achou desse review e dessas figuras, se inscreve no canal também se você não for inscrito, e é isso, galera, vou deixar vocês aí com as fotos que eu fiz aqui dos dois mestres Jedi. Até o próximo vídeo e fui!